A palavra de Deus diz assim, Sermão do Monte. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém? Em reverência, vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, aplica, ó Deus, a tua palavra em nossos corações, que possamos em nome de Jesus ser admoestados pela tua palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Amados, o Sermão do Monte, nós precisamos olhar para o Sermão do Monte não apenas como ponto de partida pelo fato de ter sido o primeiro sermão público de Jesus, mas sim como um fundamento, como um alicerce, como uma base. E quando eu olho para o Antigo Testamento, e quando nós pensamos em relação a coisas práticas, a questões práticas, eu logo penso em Moisés, eu logo penso na lei mosaica. E no Novo Testamento, quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo as bem-aventuranças aqui dentro do Sermão do Monte. O Sermão do Monte completo, ele é um alicerce que Jesus trouxe para mim e para você de forma prática, como uma conduta de vida. Então nós precisamos aí fitar os nossos olhos em Mateus 5, amém? E debruçar, e é isso que nós vamos fazer. E desde já eu quero incentivar você a que participe, se possível, de todos os cultos, para que você não perca essa sequência de mensagem e que juntos possamos aprender mais sobre a palavra de Deus. Então esse texto aqui ele começa dizendo que ao ver as multidões, Jesus subiu no monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Então nós vemos aqui que existiam dois grupos de pessoas. Existia ali a multidão que ia atrás de Jesus, e existia também os discípulos. E nessa ocasião ele se assentou ali, os discípulos, eu imagino eles na frente, ali um pouco mais próximo, a multidão ali naquele lugar, e ele passou ao quê? A ensiná-los. Gente, ensinamento. E a palavra de Deus vai nos dizer que o povo ele perece por falta de conhecimento. E Jesus, ele passou ali a ensiná-los, o próprio mestre. E qual que é a importância do ensino de Jesus para a nossa vida? Gente, quando eu olho para o Sermão do Monte, eu vejo que... Quantos aqui já ouviram falar de uma técnica na teologia chamada hermenêutica? Faz assim com a mão. Amém? Alguns irmãos... Hermenêutica é uma ciência, uma técnica que tem por objetivo a interpretação de textos religiosos ou filosóficos, em especial as Sagradas Escrituras. É a interpretação de texto no sentido da palavra, no sentido que o texto quer dizer. E uma das regras de ouro da hermenêutica é eu pegar aquela época e tirar o que é uso e costume daquela época, para eu entender exatamente o que o texto está querendo dizer. Existem muitas confusões doutrinárias. Por exemplo, alguns entendem que o véu, né, da mulher é o cabelo. Então, se o véu é o cabelo, eu não posso cortar o cabelo. Só que na hermenêutica nós entendemos que o cabelo que não podia ser cortado era uma cultura daquela época judaica. Amém? Quantos entenderam o que eu falei? Amém? Então, amados, quando nós avaliamos o Sermão do Monte,
nós vemos que o Sermão do Monte, ele é essencial, pensando na hermenêutica, e ele é atual, e ele não foi, como é ensinado muito por aí, que eu já vi no YouTube, os pregadores de YouTube dizendo que esse sermão era para os judeus daquela época, judeus e gentios daquela época. Isso é mentira, isso é engano. Esse Sermão do Monte foi escrito naquela época, mas ele é para mim e para você hoje. Hoje nós podemos aplicar isso em nossa atualidade. E quando eu penso no Sermão do Monte, eu fico imaginando aquela montanha, aquele solo que ele era um pouquinho rochoso, ali tinha algumas árvores, mas não tantas. Hoje, é claro, que nós sabemos que lá acabou virando um ponto turístico, né? Muitas pessoas vão lá, edificaram algumas igrejas ali, mas não tem problema, não é uma questão do lugar. Embora Jesus escolheu o Sermão do Monte, e muito provavelmente teve algumas analogias, alguns motivos de ele ter escolhido aquele lugar. Primeiro, porque não tinha um lugar tão amplo como aquele, e tinha uma multidão muito grande, e não tinha um lugar tão amplo perto dele, ali na Galileia, de frente para o mar da Galileia. Ali eu fico imaginando aquele lindo assim, e também ali o solo rochoso, e muitas pessoas aproveitando das rochas para poder sentar. E naquela forma, com as rochas, a montanha, o rio, tudo que tinha ali, tinha uma acústica melhor, para que ele pudesse falar com as multidões. Olha que incrível, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas ao ouvir aquele sermão, eu fico me perguntando, eu quero que você se pergunte dentro de você, qual era a expectativa dos discípulos e da multidão? Qual que era a expectativa deles ao ouvir o mestre ali trazer as palavras, trazer um sermão? Então nós vemos que a expectativa deles ali, muito provavelmente não foi atingida, porque ele pegou e girou assim, ó, o que eles imaginavam. Ele imaginava algumas coisas, os discípulos e a multidão, imaginava que algumas coisas eram físicas, terrenas, que ele vinha para colocar Roma no lugar dela, que ele vinha para colocar eles ali onde eles deveriam estar, onde os judeus não seriam mais humilhados, e ele vem e não faz nada disso. Embora no finalzinho do livro de Mateus, ele diz que muitos saíram ali contentes, felizes, admirados, porque Jesus tinha dito, muitos saíram aí perplexos, porque imaginava um Jesus diferente, imaginava algumas palavras diferentes. E amados, a obediência aos ensinos de Jesus vai gerar em nós consequências a nível espiritual. Jesus está falando de coisas espirituais aqui, e as consequências, nós vemos aqui que existe uma condição e uma consequência. Olha que interessante, bem-aventurado, no versículo 3, se puder acompanhar o texto para mim, por gentileza, amém? No projetor. Bem-aventurado os pobres de espírito. Pobre de espírito aqui é uma condição. E qual que é a consequência de ser pobre de espírito? Diz, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados que choram. E qual que é aqui a consequência? Eles serão consolados. E continua dizendo, bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. E assim vai. E aí na sequência diz, porque serão saciados, alcançarão misericórdia, porque verão a Deus, e por aí vai. Então é uma sequência aí de condição e consequência. E que em nome de Jesus, a consequência que nós possamos entender aqui, possa aplicar em nossa vida. Amém? De forma espiritual e também em alguns casos de forma física. Amados, a palavra pobre, aqui pobre de espírito, no versículo 3, o original dela é pitocho, né? Pitocho, no grego, e significa pobre, mendigo, necessitado, humilde, aflito e desamparado. Em algumas traduções, talvez na sua tradução aí está como humilde, né? Uma pessoa pobre, humilde. Mas amados, essa palavra usada nas escrituras, ela não indica unicamente
ou meramente uma pessoa pobre. Pobre, que eu quero dizer, é sem poder aquisitivo, sem o dinheirinho no bolso ali, sem o dinheiro na conta. Nós vemos inclusive que houve um movimento aí, chamado movimento franciscano. Não sei quantos aqui já estudaram sobre isso, aonde eles entendiam ali essa palavra como pobre de espírito, que eles tinham que não poderiam ter nenhuma posse, não poderiam ter nenhum dinheiro. Então eles abdicaram de tudo, colocaram aquelas roupas de monge que pareciam roupas dos servos da época, aquela cordinha, né? E aquela cordinha deles, o cordão, tinha 3 dobras, e uma das dobras significava que ele era pobre, que ele era necessitado, que ele precisava ali, que ele estava como pobre, né? Pobre de alma, pobre de espírito, e que tinha abdicado de tudo. Só que, amados, quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que ser pobre materialmente não resolve nada na nossa situação. Porque pensa bem, se analisarmos a nossa sociedade, grande parte da sociedade no Brasil é pobre, está na linha da pobreza. Então, se fosse verdade isso, se ser pobre era também ser pobre de espírito, a gente estava bem na fita, então estava tudo certinho, né? Principalmente no Brasil, ou na África, ou países com menor poder aquisitivo. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu vejo o salmista analisando essa questão, e o salmista na condição de rei, ele dizendo: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Muito provavelmente ele escreveu isso do palácio dele, com muito dinheiro, dizendo: eu sou pobre, eu sou necessitado, Deus, eu preciso de ti. Então, eu creio que vocês também estão chegando nessa conclusão, que pobre, financeiramente falando, não tem nada a ver com pobre de espírito. Uma notinha de rodapé, aqui que eu quero compartilhar com os irmãos, é que eu conheço pessoas que têm muito dinheiro mesmo, já nasceram ricos e ainda ganham muito dinheiro, e essas pessoas são humildes, normal, gente como a gente, sabe, tranquilo. Eu conheço também pessoas com muito poder aquisitivo, que o nariz, ó, lá em cima, né? Anda como se tivesse com o rei na barriga. Mas eu também conheço pessoas pobres, que não têm condições, que às vezes necessitaria de uma cesta básica, mas o orgulho maior do que o mundo inteiro. Então, amados, quando eu olho para a Bíblia, eu vejo o que Jesus está querendo dizer com essa expressão, pobre de espírito. Ele está querendo dizer que reconhecer a pobreza é reconhecer uma condição espiritual, nada mais, nada menos do que a base de toda a relação, nossa relação com Deus, que é o arrependimento. Em Atos 2:38 diz: sem arrependimento não há remissão de pecados. Então a base é o arrependimento, e para você se arrepender e falar assim: Deus, sem ti eu não posso, Espírito Santo habita em mim, porque eu não consigo sentir. Isso você precisa ter uma renovação na sua mente, e você precisa deixar o seu eu de lado e ser pobre de espírito. Amados, em relação à humildade, quando eu vejo pobre de espírito, logo me vem na mente a questão da humildade. Eu vejo que existe uma relação entre o arrependimento, que é a base da nossa fé, e também a humildade. Paulo, olha que interessante, em 1 Coríntios 15:9, não precisem abrir, ele diz que ele é o pior dos pecadores. Olha só, de todos os pecadores, ele é o pior. Ele diz também que dos apóstolos, ele é o menor. E depois ele diz em Efésios 3:8, que ele é o menor dos santos. E depois de novo em 1 Timóteo 1:15, ele diz que de novo que ele é o pior dos pecadores. O que ele está querendo dizer aqui? Dos apóstolos que tem, ele é o menorzinho. Aí depois, conforme ele vai caminhando com Deus, conforme ele vai imitando Deus, conforme ele fica mais parecido com Cristo Jesus, ele vê
não, eu não sou só o pior dos apóstolos, eu sou o pior dos santos. Os santos, na ocasião, na tradução, seria todos aqueles que aceitaram a Jesus, né? É considerado como santos. Então, de todas as pessoas do mundo que aceitaram a Jesus, os santos, eu sou o pior. Olha só. E depois, por fim, ele diz: de todos os pecadores, ou seja, não só aqueles que aceitaram a Jesus, de todos os pecadores do mundo, eu sou o pior. E amados, quando nós olhamos para a palavra de Deus, é dessa forma que nós precisamos nos portar. Isso, essa consciência, é você ser pobre de espírito, é quando você carece de um Deus, quando você entende que sozinho você não consegue, sozinho não dá, sozinho não tem salvação. E eu fico olhando também para a palavra de Deus, e eu vejo Jesus, em Marcos 2, 15 a 17, achando-se Jesus à mesa, na casa de Levi, estavam junto com ele os seus discípulos, e muitos publicanos e pecadores, porque estes eram muitos, e também o seguiram. Ou seja, quem que estava seguindo aqui Jesus? Os pecadores e os publicanos. Os publicanos eram considerados as pessoas ali pecadoras. E aí, na sequência, porque eram muitos e o seguiram, os escribas dos fariseus. Quem que seria o escriba nessa ocasião? Seria a gente, os pastores, aqueles que levavam a mensagem, aqueles que estavam mais à frente ali, certo? Então, os escribas dos fariseus, vendo Jesus comer na companhia dos pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos dele. Olha só, não perguntaram direto para Jesus, perguntaram para quem? Para os discípulos dele. E na sequência diz, porque ele pergunta: por que ele come e bebe com os publicanos e pecadores? Tendo ouvido isto, Jesus respondeu. Ele falou para os discípulos, mas Jesus estava atento ali e escutou. Agora olha só, preste atenção na resposta de Jesus. Ele responde: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Gente, olha a profundidade dessa mensagem. O que ele está querendo dizer aqui? A pergunta aqui, que está em voga, eu quero fazer para você: quem que está são aqui? São. Bem, que bom que ninguém levantou a mão. Porque eles estavam numa condição aqui, que eles estavam dizendo: eu sou são, eu não preciso ser curado, eu não preciso de um médico, eu não preciso de ninguém, eu estou são, eu estou top das galáxias, como diz por aí. Mas gente, é claro que não tem ninguém são, porque a palavra de Deus em Romanos 3,10, eu quero te provar isso com a Bíblia, diz que não há nenhum justo, nem um justo sequer. Sozinho, meus irmãos, nós não podemos. Não adianta você colocar a sua melhor roupa, você vir aqui no domingo e falar: eu sou bom, eu sou são, porque você não é, e eu também não sou. Isso é uma consequência de você entender que você é pobre de espírito, que você depende, você é necessitado, não necessariamente de recursos materiais, mas de Deus, do soberano Deus, e só Ele que pode, só Ele que é. Então é como se fosse que Jesus dissesse, eu estou parafraseando aqui: eu não posso me revelar como médico, enquanto você não enxergar a sua doença. Quantos entenderam o que eu estou falando? Ele não vai se achegar a você, não vai se revelar a você como um médico para cuidar de você, para curar, se você está numa posição de que você, tá bom, não estou doente, não preciso de médico. É como se fosse que você estivesse rejeitando a ajuda de Jesus. Amados, para aplicar essa parte aqui, eu vejo sobre o fariseu e o publicano, né? Quem é novo aqui, está em Lucas 18, e fala do fariseu, que o fariseu ali, ele chega no templo,
ele ora em voz alta, ele estufa o peito, ele fica de pé. E ele ainda menciona o publicano, dizendo que ele não é igual àquele publicano ali. Já o publicano, numa posição de rendimento, ele chega ali, abaixado, orando em silêncio, e fala: realmente ele tem razão, eu sou pecador, eu não preciso. Depois, Jesus diz: qual dos dois que saiu dali justificado? É claro que é o publicano. Então, amados, é claro que não necessariamente isso aconteceu, era aí uma parábola, mas, amados, para aplicar o arrependimento, é só uma pergunta, né? O arrependimento é só para quem ainda não conheceu a Jesus? Veio uma pessoa que ainda não aceitou Jesus, está visitando a nossa igreja, o arrependimento é para ela. Para mim não, porque eu sou pastor. Para você não, porque você é líder. Para você não, eu já me arrependi dos meus pecados e já era. Tô são. Amado, se por algum acaso na sua mente tem passado que você não precisa mais se arrepender, porque se arrependeu uma vez, isso é uma baita de uma mentira. Eu quero desconstruir isso com a palavra de Deus. Olha só, João 1:8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecados, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Note, quem que escreveu isso aqui? Quem que falou isso aqui? João. Jesus coloca João como nascido de mulher. Todos que nasceram de mulher, ele é o maior de todos, maior que Paulo, maior que todos nascidos de mulher. Ele é o maior. E olha que ele escreve: se confessarmos. Ele está se incluindo. Ele não está dizendo se vocês confessarem, porque eu já confessei. Não, se confessarmos. Então ele também está se colocando numa posição. E em nome de Jesus, se coloque nessa posição. Seja pobre de espírito, coloque numa posição do qual você entenda que você carece, que você precisa de arrependimento. Todos os dias, assim como eu preciso. Amados, eu já vi pessoas tentando dizer que esse texto, o arrependimento, ele não se aplica aos cristãos que já aceitaram a Jesus. E também no YouTube. Gente, cuidado com o que vocês estão assistindo. Cuidado, amém? Não tem problema. Existem muitos livros que na teologia, no estudo a gente lê. Até alguns livros que são de ateus, autores ateus. O que você faz? Seleciona aquilo que faz sentido e aquilo que não faz você descarta. Não tem problema você assistir, mas tomem cuidado, assistam com destreza, porque aos poucos vão desconstruindo a palavra de Deus. Olha só, o diabo, ele conhece mais da palavra talvez do que eu, talvez do que você. Muito provavelmente, na verdade, né? Só que olha só, quando ele vai indagar Jesus ali, o que ele faz? Ele usa a própria Bíblia. Ele não vai com mentira inteira, ele vai com meia verdade. Então cuidado, amém? Amados, o apóstolo Paulo, se a gente entender que o arrependimento não é para nós, é como se fosse que a gente dissesse que João não era convertido, que Paulo não era convertido, e que nenhum dos grandes da Bíblia era convertido. Então desconstrua isso na cabeça, se por algum acaso alguém plantou essa semente diabólica na sua vida, amém? Então nós vemos também aqui, para concluir, Apocalipse 2:3, lá no final, diz sempre: arrependei-vos. No texto seguinte, arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Em Gênesis, arrependei-vos, arrependei-vos. Então precisamos nos arrepender, amém? E essa noite é uma noite de arrependimento. É uma noite que nós vamos começar realmente, para alguns, o primeiro culto, né? Começar fortalecidos.
E quando eu sou forte, né? Quando eu sou fraco é que eu sou forte, não é? Então se coloca nessa condição, que você é pobre de espírito, fraco e carece do amor de Deus. Paulo diz também que ele tinha um espinho na carne. Para quê? Para que ele não se orgulhasse das grandezas, das revelações. E ao contrário do pobre de espírito aqui, é a pessoa orgulhosa. E no reino de Deus não há espaço para o orgulho. Amém? Então, amados, em primeiro lugar, nós falamos aqui sobre ser pobre de espírito. Amém? Em segundo lugar, aqui no versículo 4, ele diz: bem-aventurado os que choram. E depois ele continua dizendo: porque serão consolados. Aleluia. Amados, Jesus, ele não está interessado no sofrimento do ser humano, mas ele oferece aqui para a gente um consolo. E é uma indagação muito grande. Bem-aventurados no original significa felizes. Então o que ele está dizendo aqui? Olha como ele faz um quebra-cabeça ali, como ele pega tudo que pensavam e inverte. Ele diz: bem-aventurados, ou seja, felizes são os que choram. Ou seja, você fica chorrindo, não sei como que é, mas é feliz o que chora, faz sentido? Lógico, humano. Se a pessoa está chorando, é porque ela está triste, não é verdade? Então ele está invertendo: bem-aventurado os que choram. Olha só, gente, o choro também é uma condição, como nós falamos no anterior, de pobreza de espírito, quando você se entende na condição. Jesus não está interessado no choro, no sofrimento do ser humano. Mas para a gente entender o que Jesus quer dizer com isso, nós precisamos primeiro responder essa pergunta: o que ele deseja para você? O que ele deseja para nós? Qual que é o desejo, qual que é a visão? O que Jesus ali, Deus, a Trindade, com a sua infinita sabedoria, deseja para você? Eu posso responder isso em Jeremias 29:11, que diz: eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar um futuro e uma esperança. O desejo é de bênçãos, o desejo não é de mal. Mas por que nós choramos? Amados, nós estamos falando daquilo que traz alegria e satisfação aqui também na questão terrena. Aí você vai me falar: não, mas é só na questão espiritual que eu vou ser feliz? É só quando eu estiver no céu, o galardão? Não necessariamente. A vontade dele nesse texto aqui é que nós sejamos felizes aqui na terra. Eu quero profetizar felicidade na tua vida, alegria na tua vida, que você possa se regozijar na presença de Deus. Porque olha só, em João 16:24 diz: até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Ele quer completar a alegria na sua vida, em todas as áreas da tua vida, no teu casamento. Ele quer completar também nas suas finanças, na sua vida sentimental, na sua vida emocional, em todas as áreas da tua vida. Mas amados, esse ponto que nós precisamos aqui destacar é que bem-aventurado, feliz, não é o choro necessariamente. Lembra que eu falei de consequência ali? Então, amados, qual que é a consequência? A consequência que é a felicidade, que é o consolo. Então existem circunstâncias da vida que vai nos entristecer, mas Ele está lá para o nosso consolo. Algumas coisas é a gente mesmo que correu atrás, fez besteira, e agora a gente está colhendo os frutos. Se você não estudar, se você não trabalhar, se você não correr atrás, você pode ser um grande teólogo, mas você não vai ter boas finanças, muito provavelmente. Então, amados, nós precisamos entender que bem-aventurado não é o choro, e sim aquele que nos dá o consolo do choro. Isaías
61, de 1 a 2 diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Olha, curar quem? Os quebrantados de coração. Pobre de espírito, é pobre de espírito que quebranta o coração. E continua dizendo: a proclamar liberdade aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Senhor. E depois conclui dizendo: a consolar todos os que choram. Eu não sei como que foi o seu ano de 2024, eu não sei como está começando o seu ano de 2025. E tem problema você chorar? Não, não tem problema você chorar, desde que seja algo realmente relevante, né? Vou contar algo pessoal, eu não ia falar, mas eu lembro uma vez que eu e a Rissa, a gente estava passando numa feirinha lá em Rio Grande da Serra e vindo para Ribeirão. E ela queria muito comprar, que ela estava com desejo, vontade de comer o abacaxi cortadinho na brasa. Uma delícia, né, gente? Imagina, depois do churrasco, uma delícia. Tem algumas pessoas que colocam um salzinho também. E lá estava 2 abacaxi ali por R$10. Ela, acho que tá bom o preço, será que tá bom? Eu falei, compra. Comprou por R$10. E quando a gente estava chegando aqui perto, não sei se os irmãos lembram, mas um pouquinho antes de entrar no matadouro ali, tinha uma quitandinha, um rapaz que ficava lá, né? Era 2 por 5. Ou seja, com R$10 ela podia ter comprado 4. Mas ela chorou, gente. Chorou. Quase que eu chorei junto ali, né? Mas e passou um mês, ela lembrava, até hoje ela lembra do bendito abacaxi. Não acredito que eu comprei aquele abacaxi. Amém? Então chorar dessa forma, né? É claro que Deus não vai atender. Mas a questão do choro aqui é você saber, o pessoal da liderança brinca muito comigo, eu estou falando muita palavra intencional. Temos que ser intencional mesmo, né? Mas você ter essa intencionalidade de você chorar da maneira certa, nos braços do Pai. Aí não tem problema você chorar. Chora, se derrama, quebrante seu coração, como nós lemos aqui. E amados, o choro é algo natural da vida. Ele não está procurando nos fazer chorar para depois trazer o consolo. É algo natural, é algo normal que acontece na nossa vida. Jesus garantiu que nós teríamos aflições. No mundo vocês passarão por aflições. Que é uma verdade da palavra. A palavra não mente. Vai ter aflição. Só que depois ele diz: mas tem o quê? Bom ânimo. Por quê? Porque ele venceu o mundo. É uma questão de ótica, é uma questão de norte. Você está visualizando ali o céu, a salvação. É diferente. E amados, o choro, ele pode ser até mais positivo do que negativo. Olha o que diz a palavra de Deus em Eclesiastes 7:2: melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há um banquete, pois naquela se vê o fim de todas as pessoas, e os vivos o tomem em consideração. Amados, circunstâncias negativas em nossa vida, uma pessoa falecer ali, uma casa de luto, é uma coisa negativa. Embora Paulo já analisa ali, com uma mente já superior ali, analisa que a morte é lucro. Olha que coisa, olha que indagação, que briga que tem entre o que a gente pensa e o que a palavra diz, a briga que tem entre as coisas físicas e as coisas do alto. Então as circunstâncias negativas nos faz lembrar que a vida, ela é muito maior, que nós estamos ali de passagem, que ela no caso, o que nós passamos aqui não é eterno, mas nós temos uma eternidade para seguir. Nos faz lembrar das nossas decisões, e entender que as decisões que a gente toma aqui vai repercutir lá na salvação. Por isso precisamos tomar decisões de acordo com o que a palavra de Deus diz. Mas há momento onde eu e você, nós estamos chorando por situações que nós mesmos criamos, ainda queremos colocar a culpa em Deus, mas Ele quer aproveitar
às vezes ele aproveita desse choro, e tem N exemplos na Bíblia, ele aproveita desse choro para consolar você. Ele permite que algumas coisas aconteçam para estar mais perto de você. Isso também é uma verdade. Amados, quando eu olho para Jesus, quando Lázaro, que era um amigo dele, morreu, o que ele fez? Ele sabia com sua infinita sabedoria que depois ele ia ressuscitar Lázaro. Só que o que ele fez? Ele chorou. Jesus, ele chorou. No Getsemane, ali ele era 100% homem e 100% Deus. Ele chorou. No Getsemane, acho que pior ali do que Lázaro, porque ali no caso era ele que ia ser moído por nossas transgressões, e ali ele chorou gotas de sangue. E sabia que isso cientificamente é provado que pode acontecer? Você fica num estado de estresse tão grande, numa agonia tão grande, que alguns vasos se rompem e a sua lágrima fica avermelhada. E isso aconteceu com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, para aplicar, 2 Reis 25 diz, em relação a Ezequias: volte e diga a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi seu pai: ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, eis que vou curá-lo, e no terceiro dia você subirá à casa do Senhor. O que ele fez? Ele estava acometido de uma doença, e ele orou, ele chorou, ele se derramou. E o que aconteceu? Deus ouviu, Deus percebeu as lágrimas dele. E se não há um fio de cabelo nosso que caia, que ele não saiba, imagina um choro verdadeiro, um choro angustiante, igual daquele bebê que nasce, que se ele não chorar ele não come, se ele não chorar não é trocado. Um choro de socorro, um choro de pedido, e ele quer atender o teu pedido. Glória a Deus. Amados, nós temos a liberdade de chorar. Se for diante de Deus, você pode lavar a tua alma. Chora, chora, quebranta, rasga o teu coração em 2025. A palavra de Deus mais tarde vai dizer, ali em Pentecostes: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, aí depois no final conclui: então eu os ouvirei. Então é uma condição e uma consequência. Então muitos aqui querem dizer: eu quero o sobrenatural de Deus na minha vida. Muitos dizem: eu quero um avivamento na minha igreja, na minha vida. Mas o ponto de partida aqui é arrependimento. Glória a Deus. Amados, nós já vamos encerrar. Nós estamos no versículo 4. Ainda tem mais várias bem-aventuranças. Tem bem-aventurados mansos que herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados também os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. São várias bem-aventuranças. Amém? Nós vamos parar por aqui nessas duas. Eu quero deixar um gostinho de quero mais, para você voltar semana que vem. A gente tem muito mais do que aprender juntos na palavra de Deus. Nós falamos sobre duas bem-aventuranças hoje, e não só as bem-aventuranças, porque as bem-aventuranças eu enxergo aqui como se fosse um mapa, uma introdução. Tem muita coisa para a gente aprender, e eu creio que em 2025 você será fortalecido pela palavra de Deus. Mas antes de encerrar, quero convidar os irmãos do louvor para vir aqui à frente. Glória a Deus. E até aqui nós falamos e focamos. Os irmãos viram que o arrependimento ele é essencial. Todos os dias nós precisamos nos arrepender diante de Deus, porque sem Deus nós não podemos. E amados, existe uma lógica nas Sagradas Escrituras. Aqui existe uma sequência
que nós vemos, eu vou discorrer um pouco mais sobre ela na semana que vem, mas é assim, é como se fosse, para mim é muito prático, é um trilho muito prático, aonde a palavra de Deus nos dá a salvação. E quanto que a gente paga para ter essa salvação? Quanto você pagou para ser salvo? Nada. O termo usado por Paulo é de graça. Então, pela graça, como diz Paulo, você é salvo. Beleza até aí? Agora pensa nesse trilho. A graça, ela vem como? Pela fé. Então, pela fé, eu recebo a graça de Deus. Mas, amados, antes da fé, antes da graça e antes da salvação, o ponto de partida desse trilho é o arrependimento. Por isso que João, ele vinha ali, alguns viam como doido, mas ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Essa palavra é para mim, essa palavra é para você, essa palavra é para todos nós. E que em nome de Jesus, nós vamos ter alguns minutos agora de oração. E abaixe a sua cabeça, se você puder, da maneira que você se sentir mais confortável. Se você quiser se afastar um pouco, ou se ajoelhar. 2025 está começando. Nós estamos começando bem, entendendo que nós somos pobres de espírito e que carecemos do amor de Deus. Nós precisamos de arrependimento. E agora, em nome de Jesus, olhe para dentro de você. Se arrependa. Isso não é só para quem ainda não aceitou Jesus. Se arrependa. Se arrependa todos os dias, porque essa é a base do Evangelho. Seja pobre de espírito, e sendo pobre de espírito, o reino dos céus é seu. Chore na presença de Deus e seja consolado. Aleluia. Ore neste momento, amém?